De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Cláudio Chaves, oftalmologista, que está conversando conosco sobre as doenças oculares. Professor, o senhor comentou no início do programa, explicando bem as partes dos olhos, e o senhor falou sobre uma doença já chamada catarata. O senhor poderia, por favor, explicar o que é essa doença e quais são as principais causas, o que leva a essa doença? Bom, a catarata é a opacificação da lente natural do olho, do cristalino, que perde a transparência e torna-se opaco. Essa doença ocorre como um processo degenerativo com o correr da vida, com o passar dos anos, na grande maioria dos casos. Mas ela também pode acontecer diante de doenças sistêmicas como a diabetes, de doenças oculares como inflamação no interior dos olhos, as uveites. Pode acontecer também diante de um trauma, uma agressão. E alguns poucos casos também que ela pode ser congênita, o neném já nascer com catarata. Em todas as situações, o tratamento é único, é cirurgia da catarata. Antigamente era arrancada esse cristalino opaco como se fosse arrancar um dente. Hoje, de uns anos para cá, a moderna técnica é um pequeno furinho no cristalino opaco e aí é absorvido. E o seu conteúdo sendo absorvido... Como se fosse aspirado. Aspirado e é substituído por uma lente artificial chamada de implante intraocular. E essa cirurgia é fantástica porque o resultado é muito bom, muito gratificante para o paciente e para o médico. É um recobramento, na grande maioria dos casos, total da visão e num curto espaço de tempo. Então isso leva, e considerando que a catarata é uma das causas de cegueira. O indivíduo com catarata não fica cego de precisar de um guia, mas ele perde muito a visão a ponto de ter restrição nas suas atividades, até de caminhar sozinho nas ruas, dirigir, nem pensar, ler, assistir uma televisão, cinema. Então ele fica como que impossibilitado de contemplar a natureza com esse dom divino que são os olhos, por uma coisa facilmente reversível para recuperar a visão, que é a catarata, com a cirurgia moderna e a implantação de uma lente intraocular. E esses tratamentos, professor, o senhor tem assim, atendimentos de Sistema Único de Saúde, da época ainda do INPS, né? Mas assim, esse é um tratamento coberto pelo Sistema Único de Saúde? Isso tem fila, não tem fila? Como funciona? Desde o antigo INPS, passando pelo INAMPS, agora com o SUS. O Sistema Único de Saúde, apesar de tudo, mas já melhorou muito, já minimizou muito. E hoje é plenamente coberto pelo sistema, a rede pública e nos credenciados pelo SUS. E são dezenas de pessoas operadas todos os dias em todas as clínicas, hospitais. É uma cirurgia que lógico, é uma cirurgia, exige o especialista e tal, mas não é uma cirurgia de muita complexidade que exija um super especialista para fazê-la. Os nossos residentes, depois de 2, 3 anos de estudo, saem todos eles muito bem treinados para fazer catarata tão bem quanto os seus professores. Então não tem motivo para esses que estão nos assistindo aí, porque a gente tem uma audiência, uma penetração muito grande em todos os interiores e tal. Isso é fácil de ser resolvido, ou seja, se conseguir, teria que vir a Manaus, não é isso? Para realizar esse tipo? Hoje o Sistema Único de Saúde do Amazonas também tem feito ações no interior. Certo. Alguns serviços são, como o nosso, designados para operar em determinados municípios. Certo. E lá, nesses municípios nós mandamos um médico na primeira visita para fazer a triagem, ver quem tem catarata, realmente que precisa se operar, e os exames pré-operatórios, e depois chega a equipe cirúrgica e faz os procedimentos. Muito e bacana. Depois vai a equipe, outra equipe fazer o pós-operatório, o controle e tal. Agora, lógico, os casos de muita complexidade, quando tem uma catarata associada com outra doença que precisa uma aparelhagem mais sofisticada, ou de diagnose, ou mesmo no ato cirúrgico, um microscópio de resolução maior, enfim, aí vem para Manaus. Mas também é coberto pelo Sistema Único de Saúde. Hoje é um procedimento já amplamente democratizado. E, claro, a fila ainda é grande por uma razão, porque as pessoas envelhecem, estão envelhecendo cada vez mais, graças aos avanços da medicina, né? A gerontologia hoje ampliou a qualidade de vida. Falar em centenário não é utopia.
As pessoas estão passando dos 90, chegando aos 100, e logicamente a demanda que vem desde os 60 com catarata, vem num crescente em que o número de cirurgias nem sempre é suficiente. E as filas acontecem. Mas o quantitativo nos últimos anos, com os mutirões de catarata, que começou sobre a coordenação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e hoje é um programa do governo, do Ministério da Saúde, feito em todos os quadrantes do Brasil, já diminuiu grandemente, um número grande de pessoas foram beneficiados. Agora, reconheço que ainda tem filas, porque realmente o número de pessoas que... A demanda é muito grande. É muito né? grande. Você tem X pessoas no ano, tinha que operar todos, operar metade. No outro ano tem aquela metade que ficou, mais os novos. E no outro ano mais, e assim vai num crescente de progressões logarítmicas até. Mas é um procedimento de resolução exequível, sem maiores dificuldades, e o Sistema Único vem cobrindo, e muitas pessoas têm se beneficiado ao longo dos últimos anos em que foi instalados os mutirões de catarata no Brasil. Muitas pessoas, assim, falam em cirurgia, qualquer cirurgia, né, tem medo de cirurgia, não é isso? E a cirurgia de catarata é uma cirurgia com um índice baixo de complicação, um índice alto, quer dizer, a pessoa corre risco de ficar cega por causa de uma cirurgia de catarata, uma coisa assim, não? Bom, entenda bem, o órgão, qualquer procedimento, até tirar um bicho de pé, você pode ter uma intercorrência. A catarata, como qualquer procedimento, pode ter intercorrência, mas o número é cada vez menor. A técnica, a sofisticação dos aparelhos, a precisão dos aparelhos, isso vem diminuindo, e é um procedimento que tem que ser feito num centro cirúrgico. O indivíduo é chamada cirurgia ambulatorial, que você entra, vem da sua casa, não precisa se internar e vai até dirigindo seu carro, mas é feita num centro cirúrgico hospitalar. Ela não é feita no ambulatório, ela é feita a nível de ambulatório. Então, tomando esse cuidado, aparelhagem adequada, o cirurgião bem treinado e o material, os insumos recomendados, um ambiente estéril, a complicação vai quase a zero. Mas nada em medicina é zero. Com certeza. E agora é importante que às vezes as pessoas têm outro problema concomitante à catarata. Olha, o fulano operou, está enxergando tudo. Eu me operei, melhorou um pouquinho, mas porque ele tem glaucoma, ele tem uma doença da retina, ele tem uma doença da córnea. E a catarata, a cirurgia, isso tudo que eu falei, que é conhecido, que é uma recuperação rápida e a margem de sucesso é grande, quando o problema se restringe exclusivamente à catarata. Se tiver um problema associado à córnea, ao glaucoma, à retina. Então a catarata foi resolvido, mas a visão não deu aquele recobramento almejado, a expectativa muitas vezes é frustrada, porque não é que complicou. Não é que complicou, exatamente. Você foi resolver aquele assunto, e os outros ou se resolve com procedimentos adicionais, ou então óculos com lente, óculos, lente, ou tratamento medicamentoso, ou raio laser, ou até alguns mesmo não têm solução, já estão numa fase muito avançada, em que já estão na fase de sequela, já são situações irreversíveis. Mas a catarata em si, repito... uma cirurgia extremamente segura, com baixo índice de complicações. Baixíssimo. Ok. E de um resultado muito grande. Então aí estão vendo um grande especialista falando sobre isso, não tem por que ter medo. Você que tem problema de catarata, procure atendimento. Dr. Cláudio já disse que isso tem cobertura pelo SUS, pode demorar um pouco pela demanda, mas tem cobertura sim. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial e já voltamos. Nós vamos conversar sobre uma doença que ele citou aí, que é glaucoma. É questão de 2 minutos e voltamos com Conexão Saúde.